trata isso como algo comum. Existe um movimento diferente atravessando o teu ambiente agora. O que estava denso perde consistência sem explicação visível. E uma mudança começa a se espalhar onde você vive. Pensamentos que giravam sem parar começam a perder repetição. O interior deixa de reagir da mesma forma às situações do dia. Há uma espécie de reorganização acontecendo no teu jeito de sentir, e isso muda até pequenas decisões, sem esforço consciente. Quando algo maior assume o controle, padrões antigos deixam de sustentar. Situações que não se moviam começam a dar sinais diferentes. O que estava bloqueado encontra brechas inesperadas, e o ritmo do teu cotidiano deixa de seguir a mesma sequência de antes. Sem pressão, sem desgaste interno. O invisível está mais ativo do que o visível consegue perceber. Reações emocionais antigas começam a perder intensidade. O que te consumia por dentro já não mantém o mesmo impacto, e uma firmeza nova vai surgindo sem você precisar forçar, como se algo estivesse sendo reconstruído no silêncio. Não é acaso alterando o caminho, é direção sendo ajustada em outro nível. Tem algo diferente preenchendo esse lugar onde você está. Não é visível, mas altera o peso do ambiente. Como se tudo ao redor tivesse perdido aquela densidade antiga e uma nova direção começasse a se formar sem aviso. O que antes te deixava preso em pensamentos repetitivos começa a perder força sozinho. Sensações internas que eram constantes já não se sustentam da mesma forma, e o teu interior vai reagindo de outro jeito ao que acontece ao redor. Coisas simples passam a acontecer com menos resistência no caminho, e o cotidiano ganha uma fluidez que não existia antes. Não é mudança externa, é reorganização interna acontecendo primeiro. Situações que pareciam sem saída começam a apresentar alternativas discretas. O que estava travado começa a ceder sem pressão visível. Escolhas que antes pareciam confusas ficam mais diretas, sem esforço mental exagerado.
Há um tipo de atuação que não depende de barulho para existir. O que te drenava por dentro vai perdendo intensidade progressivamente. Padrões antigos já não se repetem com a mesma força, e um novo equilíbrio começa a se estabelecer sem você forçar nada. Como se o teu interior estivesse sendo reconstruído aos poucos. Isso não segue lógica comum, segue direção que vem de outro nível. O que começou a acontecer nesse lugar não volta ao estado anterior. O céu já começou a agir na sua casa. E aquilo que estava pesado dentro do teu ambiente começa a mudar de direção. O que trazia carga no coração vai perdendo força neste instante. E algo novo começa a ser construído onde você vive. O Senhor começa a tocar áreas internas que ninguém conseguiu alcançar antes. O que tirava teu descanso vai perdendo o domínio sobre teus pensamentos. E o que te deixava em constante agitação começa a se afastar. Coisas simples do teu dia começo a ter outra leveza, como se tudo ao redor estivesse sendo ajustado por dentro. Quando ele chega, tudo muda de direção. O que não avançava começa a responder de forma diferente. O que parecia bloqueado começa a abrir caminhos aos poucos, e situações que estavam paradas começam a se movimentar sem esforço humano, sem pressão interna. O que era peso começa a dar lugar à ordem. Ele vai mudar. O que te deixava sem força por dentro começa a ser refeito. O passado perde influência sobre o teu presente, e uma estabilidade nova começa a nascer dentro de você. O que antes te derrubava já não tem o mesmo efeito. O que estava travado começa a destravar aos poucos, e caminhos que não avançavam começam a ganhar movimento. O que era confusão vai sendo organizado no percurso, e o que era bloqueio vai sendo removido gradualmente. Não é acaso, não é coincidência, é intervenção onde ninguém conseguia chegar.
céu já começou a agir na sua casa. E nada volta ao estado antigo. Deus está tocando áreas da tua vida que ninguém alcança. Isso não depende do que você sente agora. Algo profundo começa a ser ajustado por dentro. E o que era peso vai perdendo força aos poucos. O que te deixava em constante inquietação já não domina teus pensamentos. A mente começa a encontrar pausas que antes não existiam, e aquilo que te tirava a paz vai perdendo espaço. Você percebe mudança no teu jeito de reagir ao cotidiano, como se algo interno estivesse sendo reconstruído. Quando ele trabalha por dentro, nada ao redor continua igual. O que não avançava começa a dar sinais de movimento. O que parecia bloqueado começa a abrir pequenas possibilidades. E o que exigia esforço constante começa a fluir com menos resistência, sem desgaste, sem pressão emocional. O que ninguém consegue tocar, Deus está reorganizando agora. O Senhor está te fazendo por dentro. O Senhor começa a refazer áreas emocionais que estavam sobrecarregadas. O que te feriu vai perdendo intensidade dentro de você, e uma leveza nova começa a nascer no teu interior. Alguns padrões antigos vão se quebrando naturalmente com o tempo. O que estava travado começa a sair da estagnação aos poucos, e o que parecia distante começa a se aproximar. O que era confusão vai sendo organizado no caminho, e o que era bloqueio vai se desfazendo gradualmente. Não é acaso mudando tua história, é direção sendo colocada no lugar certo. O Senhor está te refazendo por dentro, e nada volta ao estado antigo. Deus chegou primeiro que a tua dor, antes mesmo de você conseguir entender o que estava acontecendo. Algo já começou a ser reorganizado dentro do teu ambiente, e a atmosfera muda sem ninguém perceber de imediato. O que te deixava em constante aperto emocional começa a perder intensidade,
pressão interna já não se sustenta como antes, e aquilo que te fazia travar por dentro vai ficando distante. Coisas simples do teu dia começam a fluir com mais leveza, como se o peso estivesse sendo retirado aos poucos. Quando ele chega antes do sofrimento dominar, tudo muda de direção. O que não avançava começa a responder de forma diferente. O que parecia fechado começa a ceder sem resistência forte. E caminhos que estavam parados começam a se movimentar lentamente, sem esforço forçado, sem desgaste emocional. Onde Deus chega primeiro, a dor perde lugar. O céu te alcançou no momento certo. O que te cansava por dentro já não te domina como antes. Algumas marcas emocionais vão perdendo força com o tempo, e uma leve estabilidade começa a ocupar teu interior. Você percebe que não sente mais como sentia antes. O que estava travado começa a sair da inércia aos poucos, e o que parecia distante começa a ganhar aproximação. O que era confusão vai sendo organizado no caminho, e o que era bloqueio vai se desfazendo gradualmente. Não é acaso reposicionando tua vida, é direção sendo colocada no lugar certo. Deus chegou antes, e isso muda tudo a partir de agora. Deus está entrando na sua casa agora, e aquilo que estava pesado no teu ambiente começa a mudar de atmosfera. O que trazia inquietação perde força neste momento, e uma nova ordem começa a se estabelecer onde você vive. O Senhor começa a alcançar áreas internas que ninguém conseguiu tocar antes. O que te deixava sem descanso vai perdendo domínio sobre teus pensamentos. E o que te deixava em constante preocupação começa a se afastar. Coisas simples do teu dia começam a ter outra leveza, como se o ambiente ao redor estivesse sendo ajustado por dentro. Quando ele entra, nada continua no mesmo estado. O que não fluía começa a responder de forma diferente. O que estava bloqueado começa a se abrir aos poucos, e situações que pareciam travadas começam a se movimentar
que era peso está sendo substituído por ordem. O Senhor que te cura hoje. O Senhor que te cura hoje começa a tocar feridas que ficaram em silêncio por muito tempo. O que te machucou por dentro vai perdendo intensidade neste instante, e aquilo que te marcou emocionalmente já não tem o mesmo controle. Há uma restauração acontecendo onde ninguém alcançava, e você começa a sentir leveza no que antes era dor. O que te deixava sem força emocional começa a ser refeito por dentro. Padrões antigos vão sendo quebrados um a um, sem esforço da tua parte, e uma nova estabilidade começa a nascer no teu interior. Você percebe que já não reage da mesma forma. Não é acaso, não é coincidência, é intervenção onde ninguém conseguia chegar. Deus entrou na tua casa. O Senhor te curou hoje. E nada volta ao mesmo lugar. Você não precisa ver tudo agora para isso ser real. Algumas mudanças começam escondidas do olhar humano, e só depois vão aparecendo no teu jeito de viver. Sem alarde, sem pressa, sem explicação imediata. O que te deixava em constante tensão já não te domina da mesma forma. A mente começa a desacelerar em momentos que antes eram pesados, e aquilo que te tirava a paz vai perdendo espaço aos poucos. Teu interior começa a responder diferente às mesmas situações, como se algo estivesse sendo refeito por dentro. Quando tudo parece igual por fora, por dentro já existe outra realidade. O que não avançava começa a apresentar pequenos sinais de progresso. O que parecia sem abertura passa a ter caminhos surgindo devagar. E o que exigia tanto esforço começa a acontecer com menos resistência, sem pressão, sem desgaste emocional. O que ninguém vê é onde o céu mais trabalha. Te cansava emocionalmente já não te consome como antes. Alguns padrões internos vão se apagando naturalmente, e uma estabilidade nova começa a nascer dentro de você. Você percebe mudança no teu jeito de sentir e reagir. O que estava parado começa a sair da estagnação aos poucos, e o que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. O que era confusão vai sendo organizado no percurso, e o que era obstáculo vai se desfazendo com o tempo.
história. É direção sendo ajustada, onde ninguém interfere. O que Deus começou em silêncio já não volta ao estado antigo. Não é sobre o que está evidente agora. Existem mudanças acontecendo em camadas que ninguém percebe de imediato. Isso já começa a influenciar até o teu jeito de seguir o dia. Sem alarde, sem pressa, sem aviso externo. Aquilo que prendia a tua atenção o tempo todo já não domina igual. A pressão interna vai diminuindo de forma natural. E o que antes gerava inquietação começa a perder força. Teu modo de reagir, as coisas vai ficando diferente. Como se um novo padrão estivesse sendo formado por dentro. Quando tudo parece igual no exterior, o interior já foi reorganizado. O que não se movia começa a apresentar sinais sutis de avanço. O que parecia fechado passa a ter pequenas aberturas no percurso. E o que exigia desgaste constante começa a acontecer com menos esforço. Sem tensão, sem conflito, sem sobrecarga. O que ninguém percebe é exatamente onde tudo muda de direção. O que te desgastava emocionalmente já não te afeta da mesma forma. Alguns padrões antigos vão sumindo com o tempo. E uma firmeza nova começa a se estabelecer dentro de você. Você não reage mais como antes às mesmas coisas. O que estava parado começa a sair da inércia aos poucos. E o que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. O que era confusão vai sendo organizado no caminho. E o que era obstáculo vai se desfazendo gradualmente. Não é acaso mudando teu rumo, é direção sendo alinhada onde ninguém vê. Oh, 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 oh. O que começou a ser ajustado dentro de você não volta ao estado anterior. Nem tudo que acontece na tua vida faz barulho. Algumas coisas mudam por dentro primeiro e só depois aparecem no teu caminho, sem aviso, sem explicação imediata. O que te deixava preso em pensamentos repetidos já não te domina igual. A mente começa
a ficar mais leve aos poucos. E o que antes te tirava a tranquilidade vai perdendo espaço. Você começa a reagir diferente às mesmas situações do dia a dia, como se algo interno tivesse sido reorganizado. Quando nada faz sentido por fora, algo maior já está ajustando por dentro. O que não avançava começa a mostrar sinais de movimento. O que parecia bloqueado começa a ceder devagar. E coisas simples vão se encaixando, sem esforço forçado, sem pressão, sem confusão interna. O invisível conduz o que o visível não consegue entender. O que te cansava emocionalmente já não te consome da mesma forma. Alguns sentimentos antigos vão ficando mais distantes e uma estabilidade nova começa a nascer dentro de você. Você percebe que já não reage como antes. O que estava parado começa a se reorganizar aos poucos. E o que parecia distante começa a ganhar aproximação. O que era confusão vai ficando mais simples no caminho. E o que era bloqueio vai sendo removido devagar. Não é acaso mexendo na tua história, é direção sendo colocada no lugar certo. O que começou a ser ajustado não volta ao estado antigo. Não é tudo que você entende na hora. Algumas mudanças começam sem aviso, sem barulho. E só depois você percebe que nada ficou igual. O que era pesado começa a se mover de outro jeito. O que te deixava inquieto já não domina teus pensamentos como antes. A mente começa a desacelerar por dentro. E aquilo que te apertava vai perdendo espaço. Você começa a reagir diferente às mesmas coisas, como se algo em você tivesse sido reorganizado. Quando parece confuso demais, algo maior já está alinhando por trás. O que não andava começa a mostrar pequenos avanços. O que parecia sem direção começa a ganhar rumo. E coisas simples vão se encaixando no dia a dia, sem esforço forçado, sem pressão interna. O que ninguém mexe, Deus reposiciona. O
te cansava por dentro já não te consome igual. Alguns sentimentos antigos vão ficando mais fracos com o tempo, e uma calma diferente começa a ocupar teu interior. Você percebe que não sente mais como antes. O que estava travado começa a ceder aos poucos, e o que parecia distante começa a chegar mais perto. O que era confusão vai ficando mais claro no caminho, e o que era bloqueio vai sendo retirado devagar. Não é acaso mudando tua história, é direção sendo ajustada no invisível. O que Deus começou a virar no teu caminho não volta ao que era. Você não precisa carregar tudo sozinho. Algumas coisas simplesmente não dependem mais da tua força, e o que parecia travado começa a se mover por outro caminho, sem pressa, sem aviso, sem controle humano. O que te deixava sobrecarregado já não ocupa o mesmo espaço dentro de você. A mente vai ficando mais leve aos poucos, e aquilo que antes te tirava o descanso já não te atinge igual. Você percebe mudança na forma de reagir ao cotidiano, como se algo tivesse sido ajustado por dentro. Quando a mão humana não alcança, outro cuidado começa a agir. Coisas que não avançavam começam a mostrar movimento discreto. O que parecia sem saída começa a abrir pequenas possibilidades, e o que antes parecia distante vai se aproximando de forma natural, sem esforço forçado, sem pressão interna. O que é invisível também guia o que é visível. O que te cansava emocionalmente já não domina teus sentimentos. Algumas lembranças vão perdendo intensidade com o tempo, e uma estabilidade nova começa a ocupar teu interior. Você já não reage como antes às mesmas coisas. O que estava travado começa a ceder aos poucos, e o que não fluía começa a encontrar direção. O que era confusão vai ficando mais claro no caminho, e o que era bloqueio vai sendo ajustado naturalmente. Não é acaso reorganizando tua vida, é direção sendo colocada no lugar certo. O que começou a ser tocado não volta ao estado antigo.
na vida que mudam sem avisar ninguém. Você só percebe depois, quando já não sente igual. O que antes era pesado começa a ficar distante, e o coração vai ficando mais tranquilo aos poucos. Aquilo que te deixava em aperto constante já não domina teus dias. A mente vai desacelerando por dentro, e pensamentos que te prendiam vão perdendo espaço. Você começa a reagir diferente às mesmas coisas, como se algo em você tivesse sido reorganizado. Quando tudo parece fora do lugar, algo maior já está ajustando por dentro. O que não avançava começa a mostrar pequenos movimentos. Coisas simples do dia a dia vão se encaixando melhor. E aquilo que parecia distante começa a se aproximar naturalmente, sem esforço forçado, sem luta interna. O invisível também constrói caminhos. O que te cansava emocionalmente já não te consome como antes. Alguns sentimentos antigos vão perdendo força com o tempo, e uma leveza diferente começa a ocupar teu interior. Você percebe mudança no teu jeito de viver o cotidiano. O que estava travado começa a ceder aos poucos, e o que não tinha saída começa a encontrar direção. O que era confusão vai ficando mais simples, e o que era bloqueio vai sendo removido devagar. Não é acaso movendo tua história, é direção sendo colocada no lugar certo. O que começou a mudar dentro de você não volta ao estado antigo. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo agora. Nem tudo é claro no começo. Algumas mudanças começam por dentro, sem aviso nenhum, e só depois mostram o resultado. O que te deixava pesado já não ocupa o mesmo espaço dentro de você. A mente vai ficando mais tranquila aos poucos, e aquilo que antes te tirava a paz já não te atinge igual. O coração começa a reagir de outra forma, mais firme, mais leve, mais estável. Quando tudo parece sem saída, algo maior começa a reorganizar por trás. Coisas que estavam paradas começam a sair do lugar. O que não avançava ganha pequenos movimentos no caminho, e portas que pareciam fechadas começam a reagir diferente. O fluxo da vida vai mudando sem esforço forçado.
detalhes do dia. Deus trabalha no invisível da tua história. O que te cansava por dentro já não te domina como antes. Alguns pensamentos antigos vão perdendo força sozinhos, e uma calma nova começa a ocupar teu interior. Você percebe que já não sente tudo como antes. O que estava travado começa a ganhar movimento aos poucos, e o que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. O que era confuso vai se organizando com o tempo, e o que era bloqueio vai sendo removido. Não é acaso mexendo na tua vida, é direção sendo colocada no lugar certo. O que Deus começou a ajustar dentro de você não volta ao estado antigo. Não é o fim do que você viveu, é só um momento em que tudo começa a ganhar outro sentido. O que parecia travado começa a se mover sem explicação, e a tua história entra numa nova direção. O que te machucou já não tem o mesmo poder sobre o teu presente. As lembranças ainda existem, mas já não mandam em você. O que te deixou cansado emocionalmente começa a perder espaço. Você segue, mesmo depois de dias difíceis, e isso já mostra que algo dentro de você mudou. Quando tudo parece parado, é aí que algo maior começa a trabalhar. Coisas simples começam a responder diferente ao teu redor. O que não fluía antes começa a encontrar movimento, e o que parecia bloqueado ganha abertura sem esforço humano. O teu caminho começa a mudar de ritmo, sem você precisar entender como. O que ninguém mexe, Deus reorganiza. O peso interno que te acompanhava vai perdendo espaço. Algumas inquietações já não te dominam como antes, e uma sensação nova começa a ocupar teu interior. Você percebe que não reage mais igual às mesmas coisas. O que antes te fazia parar já não te segura com a mesma força, e caminhos que pareciam distantes começam a se aproximar. O que era confusão vai sendo ajustado aos poucos, sem pressa, sem barulho. Não é acaso mudando tua vida, é direção sendo colocada no lugar certo.
ser reescrito, não volta para o que era antes. Você tentou segurar muita coisa sozinho. Tentou resolver, tentou entender, tentou aguentar. Mas agora existe algo maior entrando no teu processo. E isso começa onde sua força já não alcança. O que você carregou em silêncio por tanto tempo não te define mais. As marcas continuam, mas não comandam teu presente. O que te deixou cansado por dentro já não ocupa o mesmo lugar. Você continua caminhando, mesmo depois de tudo, e isso não passou despercebido. Quando o homem não consegue mais sustentar, o céu começa a agir. Coisas que pareciam sem solução começam a ganhar saída, não pela pressa, mas por direção, sendo colocada no lugar certo. O que estava travado começa a responder de forma inesperada, e portas que ninguém mexia começam a se mover. O invisível trabalha onde o visível já desistiu. O que te pesava por dentro já não te prende igual. Algumas dores perdem o controle que tinham sobre você, e um tipo de paz começa a ocupar espaços antigos. Você não percebe tudo de uma vez, mas sente diferente. O que te confundia começa a se organizar sem explicação humana, e caminhos que pareciam fechados mudam de direção. O que era bloqueio vira passagem, o que era espera vira movimento. Não é sorte, não é acaso, é intervenção onde você já não conseguia ir além. O que Deus começa na vida de alguém não fica no meio do caminho. Você não percebe tudo agora, mas nada do que você viveu ficou sem sentido. Coisas estão sendo mexidas no teu caminho sem barulho, e o que parecia preso começa a se soltar aos poucos. O que te prendia por dentro já não domina teus pensamentos. Algumas lembranças já não apertam como antes, e aquilo que te fazia parar já não te impede do mesmo jeito. O teu dia começa a ter mais leveza em pequenos detalhes, e você sente diferença no teu próprio jeito de reagir. O que estava fora do lugar começa a se encaixar devagar. Coisas que não aconteciam começam a se mover naturalmente. O que parecia sem resposta ganha caminho de solução, e portas que não reagiam antes
se abrir. O fluxo da vida vai mudando sem aviso forte, e você percebe isso nas coisas simples. Deus não faz barulho quando muda destino. O que te pesava emocionalmente já não te alcança igual. Alguns padrões internos vão se dissolvendo com o tempo, e você começa a sentir mais firmeza dentro de você. O passado não manda mais no teu presente como antes. O que parecia travado perde resistência aos poucos, e o caminho começa a responder de outra forma. Você não precisa entender tudo, só perceber que algo já está diferente. Não é acaso reorganizando tua história, é direção sendo ajustada em silêncio. O que foi tocado por Deus já começou a mudar de rumo. Existe coisa acontecendo na tua vida que não depende do que você vê. O que parecia parado começa a mudar de direção por dentro, e você vai notar diferença até no jeito que respira os teus dias. Sem aviso, sem pressa, sem barulho. O que ocupava tua mente o tempo todo já não tem o mesmo domínio. A cabeça começa a descansar de pensamentos repetidos, e aquilo que antes te deixava inquieto vai ficando distante. O teu jeito de reagir às coisas começa a mudar naturalmente, como se uma nova forma de sentir estivesse nascendo. Quando nada parece sair do lugar, o céu já está reposicionando tudo. O que não avançava começa a mostrar sinais discretos de movimento. O que parecia bloqueado vai abrindo espaço aos poucos, e situações simples começam a se encaixar sem esforço forçado, sem pressão interna, sem confusão. O que ninguém controla já está sendo guiado por outro nível. O que te desgastava por dentro já não te alcança como antes. Alguns sentimentos antigos vão perdendo presença com o tempo, e uma firmeza nova começa a nascer no teu interior. Você percebe mudança no teu jeito de encarar tudo. O que estava travado começa a se reorganizar aos poucos, e o que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. O que era confusão vai sendo simplificado no caminho, e o que era bloqueio vai sendo removido devagar. Não é acaso reorganizando tua história, é direção sendo colocada no eixo certo.
foi tocado no teu caminho já não volta ao estado antigo.